Frequentemente, os idosos são alvos de fraudes contratuais. Os casos mais comuns são em acordos entre instituições financeiras que abusam das cobranças feitas indevidamente em empréstimos consignados. A defensora pública Cláudia Carvalho vai falar mais para a gente sobre esse assunto, sobre como ter cuidado na hora de formalizar um contrato, né? Bom dia. Bom dia. O que acontece, né? Muitas vezes o idoso, ele não está nem sabendo desse empréstimo, como é que ocorre? Sim, em muitas situações ocorre a fraude, que é quando o empréstimo é feito e vinculado ao benefício previdenciário do idoso, sem que ele tenha recebido aquele dinheiro e sem que ele tenha até mesmo solicitado aquele empréstimo. E, via de regra, essas fraudes, elas se baseiam em fraudes de documentos de identificação civil, mas são fraudes que muitas vezes são grosseiras, porque facilmente a gente identifica alguma diferença entre os dados cadastrados e os dados verdadeiros da pessoa idosa. Só que o que acontece é que também as instituições financeiras costumam colocar prestações baixas, nesses casos de fraudes, e o idoso ele passa algum tempo para perceber, porque ele está sempre numa situação de hipervulnerabilidade. E ele consegue ter a restituição desse valor cobrado indevidamente? Sim, ele pode ingressar na justiça e aí ele consegue tanto a repetição em dobro, porque assim dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, de todas as prestações que tenham sido indevidamente descontadas do seu benefício, e em muitas situações também uma indenização por dano moral, tendo em vista a situação de angústia, a redução na sua única fonte de renda, até mesmo porque muitas vezes os idosos eles constituem fonte de renda de toda uma entidade familiar, então tudo isso é considerado nesse tipo de demanda. Agora, muitas vezes acontece também um empréstimo adquirido mesmo, que foi feito, contratado, mas que não atende aos requisitos, né? Como é que isso em que situações que isso ocorre? Isso, a Defensoria tem recebido muitas reclamações e existem instituições financeiras que possuem mais de 1000 processos tramitando só no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, que se refere à cobrança excessiva de juros. Qual existem é o juro praticado normalmente? A Instrução Normativa do INSS estabelece que a taxa máxima de juros para empréstimos consignados é de 2,14% ao mês. Só que a gente verifica que alguns empréstimos que são feitos na modalidade não consignada, mas com desconto diretamente na conta onde o aposentado ele recebe o seu benefício de aposentadoria, então assim que ele recebe a quantia referente ao seu benefício, a prestação daquele empréstimo já é automaticamente descontada, então é o que a gente chama de falso consignado. As taxas de juros aplicadas chegam a 22% ao mês e a 1000% ao ano. Nossa. Então são taxas extremamente abusivas, porque para a modalidade de empréstimos não consignados, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser cobrada a taxa média de mercado, que varia entre 5% e 7% ao mês, e isso tem prejudicado bastante os consumidores, porque muitas vezes eles já estão com sua margem consignável de 30% comprometida, formalizam um empréstimo dessa natureza sem receber cópia de contrato, sem receber a orientação de quanto irão pagar ao final daquele empréstimo, e quando a gente vê, mais de 50% da renda daquela pessoa fica comprometida. Agora, essas instituições financeiras, elas são catalogadas até para orientar os consumidores, a alertar os idosos sobre quais são confiáveis, quais não são? Sim, anualmente o PROCON ele divulga a relação dos fornecedores mais demandados. Existe também um sítio eletrônico do governo federal, o consumidor.gov, onde o cidadão ele pode formalizar a sua reclamação lá. Então, a Defensoria, inclusive, firmou recentemente um termo de cooperação técnica com o Senacom para ter acesso aos dados do consumidor.gov, para que a gente possa, com base nesses casos individuais, até tornar a tutela de maneira coletiva e entrar com a ação civil pública para combater esse tipo de situação. Agora, muitas vezes o idoso não tem nem condições de procurar a defensoria pública, até por questões de saúde mesmo. O familiar, ele pode, em nome do idoso, entrar com uma ação, buscar o esclarecimento necessário? Em nome do idoso, propriamente não, a não ser que aquele idoso ele esteja sob curatela. Mas ele pode ir até a defensoria, buscar todas as informações, e até a gente trabalha com o agendamento, e os idosos eles têm prioridade. E aqueles que têm mais de 80 anos, inclusive, prioridade especial no atendimento da Defensoria Pública. E não paga nada? Não paga nada, o serviço totalmente gratuito, e a gente pode ingressar com essas demandas para coibir esses abusos.
Também tem sido muito comum a situação de que o idoso solicita um empréstimo consignado e a instituição financeira vincula um cartão de crédito, cartão esse nunca utilizado pelo idoso e que ele passa a pagar prestações que se tornam infindáveis porque o cartão vai descontando sempre o valor mínimo da fatura. Então, isso também tem sido uma demanda bastante frequente no âmbito do Poder Judiciário e é uma forma abusiva, até mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que é vedado você vincular um serviço ao outro, que é o que a gente chama de venda casada. E essa venda casada, ela acontece de uma forma arbitrária, então, né? Isso. O idoso acredita que está tomando um empréstimo consignado, com taxa de 2,14%, mas na verdade ele está pagando por um chamado cartão consignado, cuja taxa de juros é o dobro desse percentual e mensalmente aquele valor só vai aumentando porque vai incidindo os juros do crédito rotativo do cartão de crédito. E isso muitas vezes a Defensoria, quando vai ingressar com a demanda, solicita previamente que o fornecedor encaminhe todas as faturas desse cartão e as faturas vêm sem nenhuma compra realizada. Na dúvida, o consumidor, o idoso, ele pode pedir o contrato para só depois assinar, levar esse contrato lá na defensoria, já que muitas vezes esses contratos têm letrinhas muito pequenas, os idosos têm dificuldade de ler? Sim, a Defensoria ela tem também essa função orientativa de educação em direitos, então o idoso ele pode sim procurar os serviços institucionais para que a gente analise aquele instrumento contratual e indique... Antes de assinar, Isso, né? Antes de assinar, até para que a gente verifique essas situações de abusividade. Porque muitas vezes o que ocorre é que eles sequer informam para o idoso quanto ele vai pagar por aquele empréstimo. Nesses casos que eu citei de empréstimo não consignado, muitas vezes o idoso pega R$1.000 de empréstimo e ao final dele vai pagar R$5.000, R$6.000. Nossa! Então, nada disso é informado e isso também é uma quebra do dever de informação que está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Onde a Defensoria Pública funciona? Qual o telefone de contato, o horário? A Defensoria Pública, o Núcleo de Primeiro Atendimento Civil, funciona na Avenida Senador Salgado Filho, 2868, fica à esquina com a Avenida Norton Chaves. O horário de atendimento são todos os dias, de 8 às 14 horas. E a gente trabalha também com agendamento online. A pessoa pode entrar no site da Defensoria, que é www.defensoria.def.br e fazer o agendamento do seu atendimento. E o telefone para contato? Tem 3232-9758. E lá todas as informações, inclusive, sobre essas fraudes que têm ocorrido. Sim. Né? Existem defensorias especializadas na tutela do consumidor, exatamente para prestar essas orientações. São quantos defensores hoje lá? São 2 defensores que atuam especificamente com a tutela do consumidor. Importantíssimo serviço para os idosos. Muito obrigada pelas informações, Cláudia Carvalho, que é defensora pública aqui do Estado. Mas que agradeço.